Olá, bom dia para você. Segunda-feira, 9 de março de 2020, começa mais uma edição do Band Cidade, primeira edição aqui na tela da Band Amazonas. Hoje vamos falar da dificuldade de beber líquidos, engolir alimentos, a disfagia que vem atingindo aí também os idosos. Nessa edição você vai ver também dos cuidados que tem que ter em relação ao excesso do consumo de frutas. Será que a frutose pode trazer prejuízos à saúde? Participa com a gente através do 99205-1478, 99205-1478. Lembrando que também estamos nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. É só você digitar Band Amazonas para você ficar sabendo das notícias do dia e também bastidores da nossa programação. E a gente já começa essa primeira edição do Band Cidade falando de um problema que é bastante comum, né, em relação aos idosos, a dificuldade de engolir alimentos, conhecida como disfasia. Estima-se que em 8 em cada 10 indivíduos com Parkinson e 2/3 ali dos doentes com Alzheimer desenvolvem essa condição. Justamente sobre esse assunto, Ramonzinho vem aqui com a gente conversa com a Lúcia Brito, que é fonoaudióloga, que já se encontra conosco aqui no Band Cidade, primeira edição. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vinda. Eu não ia nem tocar na mão dela por conta da gripe, mas tá tudo certo. Eu coloquei álcool em gel. Não Seja bem-vinda, viu, ao Band Cidade, prazer. primeira edição. Pra gente falar de um assunto que a gente pensa que não, mas existe essa dificuldade, né, doutora? Sim. Que é em relação à dificuldade de beber líquido e também engolir alimentos. Sim. Como é que funcionam essas complicações? Quais são as dificuldades dessas pessoas? Primeiramente, bom dia. Gostaria de agradecer o convite. E foi um momento bem especial para a fonoaudiologia participar de um programa como o seu, por conta de março ser o mês de atenção à disfagia. Então, a gente vem prestar para a sociedade esses esclarecimentos com relação a essa alteração. A disfagia, ela é o nome dado a toda e qualquer alteração do ato de engolir. Então, ela é bem presente e mais comumente vista em idosos por conta dos processos de demência que acabam atrapalhando os mecanismos que os idosos apresentam provenientes da progressão das doenças. Então, no caso do Alzheimer, o idoso, ele além dele ter a falta de conexão para as atividades diárias, do caminhar, do saber o nome dos entes queridos, ele também acaba tendo danos nas funções de mastigar e de engolir. Ele começa a ter o processo de confusão. Como que eu funciono? Como que vai ser nesse momento eu estar com esse alimento dentro da boca e conseguir fazer ele ir até o estômago? Você disse também com relação a Parkinson. Nós temos também a questão da paralisia cerebral, que já é um público mais, né, juvenil, que a gente atende também na questão da disfagia. E o próprio AVC, que é uma doença que vem evoluindo cada vez mais para um público mais jovem, também apresenta danos à deglutição, que são fortes candidatos a ter o processo de disfagia. A questão da disfagia, ela tem sido ampla, porque ela é uma alteração que pode atingir qualquer faixa etária, mas infelizmente na sociedade a gente ainda tem algo muito mais visto como uma alteração ou doença, né? Que algumas pessoas não sabem que não é uma doença, se trata de uma alteração de quadro, mas na parte dos idosos. Então, na oncologia, por exemplo, onde é um quadro que pode atingir qualquer idade, geralmente a gente vê desde a criancinha até o idoso, cada vez mais sendo atingido nessas questões nutricionais, são fortes candidatos a também terem disfagia. O fonoaudiólogo, ele é o profissional certificado para atuar na questão da reabilitação funcional, mas dentro da questão de reabilitação desse paciente, nós contamos com toda uma equipe multidisciplinar que é importante atuar junto. Então, assim, é bem interessante a temática. Como é que funciona justamente, doutora, esse processo a gente pode colocar o quê? Reaprendizagem, assim? Como é que é? Dentro das questões de disfagia, nós temos quadros onde a gente consegue ter um prognóstico de reorganização ou reabilitação. Nós temos os pacientes de demência, como é o caso mais famoso, e de oncologia, quando nós não temos um prognóstico de cura, dentro de uma terapêutica do cuidado paliativo, onde o fonoaudiólogo, junto da equipe, ele consegue ver formas de dar um conforto
terapêutico para que aquele paciente, embora muitas vezes evolua para uma via de alternativa para se alimentar, mas ele tem saliva. Então, essa é uma das situações que mais a gente precisa deixar claro aqui, que o paciente, embora ele com Alzheimer, ele com câncer, ele com Parkinson, ele indo para uma sonda de alimentação, ele precisa continuar a terapêutica fonoaudiológica, porque a gente apresenta o risco do engasgo ser por saliva. E quando a gente interrompe o processo de nutrição através da boca, o paciente ele para de fazer os exercícios da musculatura e da mecânica necessária, e é aí que o fonoaudiólogo ele dá o suporte para o paciente, para a família e para a própria equipe ter o entendimento do risco que são os engasgos por saliva. Exatamente. Então, a gente consegue ir manejando, tentando reequilibrar o máximo de estrutura e, quando tem condições, fazer a reabilitação, sim. A gente pode dizer assim, doutora, por exemplo, quais são as causas principais? A gente não, por exemplo, assim, tem os idosos, né, que tem essas doenças já correlacionadas, mas em relação às pessoas mais jovens, existe uma causa, qual seria? Olha, nós temos muitas evidências da disfagia por questões de uso de medicações contínuas, né? Drogas também, que isso fique bem claro, que a gente sabe da nossa situação no meio das pessoas jovens. Os cânceres próprios de laringe, de faringe, principalmente os que acometem, que são surgidos por conta de cigarro, acometem todo o trato da questão da laringe, ou às vezes até dos pulmões, e que implicam diretamente na qualidade da alimentação daquele paciente. E o próprio tratamento do oncológico, quando a gente fala de questões de retirada de partes de órgãos, muitas vezes os cânceres de cabeça e pescoço, eles vão danificar por uma questão de parar, né, o avanço da doença, mas, por exemplo, eu posso retirar uma parte da língua, que é um músculo essencial para que a gente faça uma boa deglutição. Então, o fonoaudiólogo ele vem atuar com esses pacientes buscando maneiras de ajudá-los a manter a alimentação via oral. E as consequências dos tratamentos medicamentosos da quimioterapia e da radioterapia, que trazem outros elementos que podem dificultar a alimentação. Então, veja como é uma coisa bem diferente. A minha nutrição, ela vai me dar o meu suporte necessário para que eu tenha uma boa questão de energia e de metabolismo, mas o fonoaudiólogo, ele vem com o processo funcional, a função da mecânica necessária que o corpo tem para que ele possa engolir. Olha só, existe aquela complicação, doutora, por exemplo, assim, eu sinto dificuldade de comer, é uma sensação como assim, de engasgo, sim, de dor, é bem presente. Está aqui engatado, sim. Assim? Essa é uma das queixas do processo natural do envelhecimento que a gente recebe até dos idosos que não são associados à sua saúde com essas doenças que a gente já falou aqui. O próprio envelhecimento natural, muitas vezes, ele pode evoluir para um quadro de disfagia. Então, a qualidade da saúde da deglutição dos idosos, ela já vai sofrer danos ao longo do tempo. Então, essa queixa que você observou agora é uma das maiores causas do idoso estar fazendo acompanhamento fonoaudiológico, ele estando diante de um quadro de demência ou de AVC ou do processo de envelhecimento. Então, sinto um ardor quando eu como determinado alimento, eu sinto dor, parece que todo o tempo eu tenho que estar fazendo tosse ou pigarro para dar um alívio. Então, são várias queixas que podem ser, sim, sinais de disfagia. Isso é importantíssimo a senhora tocar, justamente as pessoas que estão nos assistindo, inclusive vocês podem participar com a gente através do WhatsApp, é o 992051478, 992051478, justamente, é aqui o telefone que está aparecendo aqui na sua tela. É justamente importante a senhora falar desses sinais, né, porque a pessoa que nos acompanha, poxa vida, eu tenho isso, pode ser que eu já esteja talvez desenvolvendo, né, essa doença. Quem é que eu procuro, Flávia? Quem é que eu posso procurar para me ajudar nesses sintomas? Então, Flávia, a questão de você começar a ter o alerta da disfagia, ela é um sinal para que você procure um médico, porque como a gente tem o entendimento que a disfagia ela é uma alteração clínica de algum quadro que pode estar tentando
deixar a minha saúde mais vulnerável, ela pode inclusive ser um sinal de que você está desenvolvendo alguma dessas doenças que nós já falamos aqui. Então, a primeira questão que você tem que fazer, vou procurar um acompanhamento médico para fazer uma avaliação, para eu ver o que pode estar acontecendo da minha saúde como um todo, certo? E, posteriormente, o médico vai fazer um encaminhamento para o fonoaudiólogo se ver a questão da disfagia como um complicador para a saúde, se de fato for uma disfagia, porque nós temos patologias do trato gastrointestinal que podem mascarar também, né? Então, muitas vezes, eu tenho uma sensação assim de que quando eu me alimento eu não fico bem. A boca seca poderia ser um sinal? Sim, nós temos dentro da sintomatologia da disfagia, tanto a boca seca, quanto aqueles pacientes que têm um acúmulo de saliva. E é aí que a gente tem um perigo, porque nós sabemos que nós temos várias intervenções com esses pacientes com desordem de deglutição, tanto os que têm a produção vista como excesso e a boca seca. Mas o que tem o alerta? Se lá no início a gente viu que a saliva ela pode evoluir para uma asfixia severa, algo bem grave que vai prejudicar, que pode até gerar uma pneumonia, nós também temos que entender que nem sempre intervenções que vão agir para retardar o fluxo de saliva produzido, elas vão conseguir ajudar aquele paciente da forma mais eficaz. Porque se eu estou produzindo e eu não estou engolindo, porque os meus músculos não conseguem, junto com as estruturas necessárias para a deglutição, fazer o ato da deglutição, por exemplo, se eu fizer algum uso de alguma medicação para agir só a nível de glândula salivar, eu não vou conseguir dar uma qualidade de vida para o meu paciente, como seria se eu tivesse as duas abordagens. Olha só, doutora, a produção está informando aqui que a gente tem perguntas para serem respondidas aqui. Bora colocar no ar a primeira pergunta? Sim. Olha só, temos aqui, sinto o alimento parado na minha garganta após as refeições. Por que isso acontece? A Fátima pergunta. Bom, Fátima, a sua pergunta ela é bem sugestiva da gente fazer, geralmente, uma intervenção, uma avaliação, com relação às fases da mastigação e da deglutição. Muitas vezes, a falta de mecânica correta num processo de mastigação, ela implica em alterações da deglutição, porque nós não conseguimos fazer a trituração do alimento correto e ele não desce da forma coesa, ele vai parando e deixando esses fragmentos de alimento que causam desconforto, a litose, a pessoa fica todo o tempo fazendo um pigarro ou uma tosse, porque não conseguiu ter um reflexo de deglutição efetivo por conta da função mastigatória que não foi eficiente. Olha só. Juntamente com os fatores que você falou que também pode agravar, que é a boca seca. Olha só, temos mais perguntas aqui, doutora. Vamos colocar aqui na tela? Olha só. Oi, sinto muita dificuldade de engolir, até a minha saliva dá um trabalhão para engolir. E quando deito para dormir, minha garganta parece fechar e não consigo engolir nada e às vezes me falta o ar. O Jorge Abreu do Manoa está colocando aqui para a gente. O que a gente pode falar para o Jorge para a gente ajudar o Jorge, doutora? Jorge, seria necessário uma avaliação detalhada da sua deglutição, sim, com o fonoaudiólogo, para que a gente pudesse entender por que essa dificuldade de você engolir a própria saliva está ficando rotina, né, pela sua queixa. Então, a gente pode ter aí, de repente, uma alteração dentro da questão orofaríngea, que pode acometer a própria efetividade de mandar a saliva para a região de faríngea. Nós podemos ter aí, de repente, a necessidade de uma intervenção quanto a alguma coisa de estrutura e o que pode ter também muita conexão ali é a própria hipotonia muscular. Não, ele não mencionou aí, mas pode ser associado até a um fator de respiração oral, ele pode apresentar roncos, então eu não consigo dissociar, até pela riqueza que pode ser a causa do problema dele, sem uma avaliação clínica, tá bom? Pronto, é importantíssimo isso. Para que a gente possa sim procurar, né, o nosso médico e tudo mais. Nada de ir ali na internet. Ontem teve uma vez que aconteceu uma situação, eu fui lá na internet, você pode morrer. Eu falei, meu Deus, que é isso? Não, então assim, a gente procura
o médico. Vamos para mais uma pergunta, dá tempo? Dá tempo, sim. Vamos lá colocar, olha só, qual seria o exame mais indicado para investigação sobre a disfagia em pacientes que sofreram AVC? Matheus, Nova Cidade. Muito boa pergunta. É imprescindível que você faça avaliação com o fonoaudiólogo. E dentro desse processo avaliativo, nós temos a nossa avaliação com o nosso olhar clínico para a funcionalidade dessa deglutição. E quando houver necessidade, o profissional ele vai encaminhar até mesmo para avaliações instrumentais, que são os exames de imagem, são os exames que vão mostrar por dentro como que está sendo o percurso, né, desse alimento, que nós temos a videofluoroscopia como uma grande aliada, a nasofibroscopia, os próprios raios-x são bons exames também para complementar o nosso diagnóstico. Doutora, só uma dúvida aqui, é uma curiosidade que me surgiu aqui agora, por exemplo, a pessoa está ali se alimentando, ela tem disfagia, portanto a dificuldade de engolir o alimento, existe algum tipo de, talvez, exercício que essa pessoa pode fazer em casa ou massagear aqui, para tirar essa sensação de que está algo engatado aqui? A gente consegue fazer essas orientações de rotina mediante avaliação, porque eu preciso entender como que está sendo esse processo de deglutição, de mastigação e a própria cognição do paciente que está me referindo a essa queixa. Então, a questão que você falou da internet é muito boa, porque nós vemos ali hoje um boom na internet de tecnologias em várias áreas da saúde. Muitas vezes a gente não sabe a aplicabilidade, mas se vem lá dizendo, vai resolver o problema, e muitas vezes ela não é nem para o seu problema. Exatamente. Então, quando nós vemos a questão hoje em dia da fonoaudiologia, que está aí bem voltada para laser terapia, eletroterapia, ultrassom, bandagens, elas são recursos de livre acesso para a população. Você vai numa loja, você compra, você tem ele em casa. Mas é importante que a gente ressalte o estudo para aplicabilidade, as capacitações que nós profissionais da disfagia fazemos para estar usando esses instrumentos que hoje em dia a gente não tem como fugir, porque eles potencializam e a gente consegue ter resultados mais rápidos. A pessoa que tem disfagia, um dos grandes problemas dela são os danos nutricionais. Então, uma corrida contra o tempo. A gente não sabe ainda o tempo ali de progressão que a gente vai ter para trabalhar ali junto, para que aquela pessoa tenha uma qualidade de vida ou seja reabilitada o quanto antes. Então, essas orientações de exercício, elas são um pouco mais personalizadas. Cada paciente é um. Nós não temos uma receita de bolo quanto à funcionalidade. Você pode ter uma adaptação para engolir, que aqui eu não consigo ver, mas que se a gente for sentar para avaliar, eu consigo ver mais a fundo e te orientar no que você pode fazer em casa. Perfeitamente. Lúzia Brito, fonoaudióloga. Isso. Eu quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Band Cidade Primeira Edição, para a gente falar de um assunto que é extremamente importante, que é interessante, né? É curioso, e as pessoas daí de casa tenho certeza que todo mundo gostou. Muito obrigada. Obrigada a você, eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante para a nossa sociedade. Fica aí o meu alerta. Tá, okay? Muito obrigada e uma ótima semana de trabalho para a senhora. Olha só, gente, moradores da Zona Norte de Manaus participaram do programa Muda Manaus. O evento leva a serviço das secretarias do governo e ainda fomenta toda essa situação. Você acompanha a partir de agora. Dessa vez, os moradores da Zona Norte de Manaus receberam o projeto Muda Manaus. Dona Cristina aproveitou a oportunidade para consultar um médico. Segundo ela, iniciativas assim ajudam quem mora longe a ter acesso aos serviços públicos. Sim, muito, facilita muito para nós, né? Mora aqui. O que a senhora vai fazer hoje aqui? Eu vou fazer exame de vista e ver carteira de trabalho. 2 serviços num lugar só? É. A iniciativa do governo leva serviços de saúde, assistência social e muitos outros para diferentes zonas de Manaus. Quem precisava de emprego teve a chance de sair com uma carta de recomendação. Na verdade, nós mudamos das nossas secretarias para as comunidades, trazemos todos os serviços. E dentre eles, as vagas de emprego que faz parte do Cine. E facilita muito para o cidadão nós trazermos para cá, darmos uma melhor oportunidade para que eles tenham acesso às vagas de emprego. Alex foi um dos selecionados que já saiu com a carta de recomendação em mãos. O eletricista, que estava desempregado há 3 meses, espera por uma nova oportunidade. Isso é um programa muito bom que
o governo está fazendo, né? Então isso aí tem sido muito bom à sociedade, principalmente aqueles que buscam uma oportunidade, né, no mercado de trabalho. E para mim, graças a Deus, pode agradecer a Deus que sabe que vai dar certo e eu vou conseguir esse trabalho. Além dos serviços, o governo entregou R$ 156 mil em fomento para empreendedores. O valor ajuda quem quer iniciar o próprio negócio ou impulsionar as vendas. São ações que mudam a vida das pessoas e esse é o nosso objetivo, cuidar daquelas pessoas que mais precisam, mas sobretudo de ações que possam dar uma perspectiva de futuro para essas pessoas, ainda mais numa comunidade como é o Monte das Oliveiras. É uma ação que a gente faz para garantir segurança alimentar de comunidades com maior vulnerabilidade social, onde a gente pega direto do pescador, direto do piscicultor e traz para a comunidade e vende a um preço mais competitivo. Olha só, Band Cidade de volta aqui na tela da Band Amazonas. Olha só, e você pensa no futuro? Pois quem pensa no futuro sabe que ele está na Uninorte, qualidade de ensino reconhecido pelo MEC com condições imperdíveis. 3 primeiras mensalidades por apenas R$ 99,00 cada, mais bolsas de até 60% nas mensalidades do primeiro ano e de até 50% até o final do curso. Ligue 40 20 4892 ou acesse uninorte.com.br e faça sua inscrição. Vestibular 2020 Uninorte, comece um futuro sem comparação. Olha só, agora vamos com a previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Afinal de contas, é importante a gente passar essas informações. Tem gente que gosta aí de saber como é que está o signo, quais são os dias, os números da sorte do dia, qual cor escolher. Então a gente já começa com você, de Áries. Seu dia tende a ser tranquilo, difícil será escolher entre o sossego de casa e os convites para diversão. Isso porque a lua estimula você a curtir as coisas boas e prazerosas da vida, enquanto o sol pede um momento de paz e reflexão. No campo das amizades, perigo de desentendimento. Fale menos e ouça mais. Na paquera, se depender de seu charme, seu sucesso está garantido. No amor, os astros prometem uma fase carinhosa a dois. Números da sorte, 42, 78 e 60, cor dourado. Touro, amigos vão disputar a sua companhia, mas você pode precisar de um tempo só para você, para curtir seu ninho e o colo da família. No trabalho, convém redobrar a atenção com as tarefas, especialmente ao lidar com informações, conversas e documentos importantes. Na paquera, charme e determinação serão seus trunfos para conquistar alguém ou seduzir a pessoa amada. Se já tem uma pessoa, se já tem um par, um namorado, aposte no companheirismo. Números da sorte, 16, 88 e 70, cor branco. Gêmeos, na vida profissional, o sol ilumina a sua carreira e indica uma fase de muitas realizações e conquistas para você no trabalho. Aproveite e mostre o que é capaz, pois os chefes vão estar de olho sim. Uma boa estratégia é expor suas ideias e também ambições. Pode enfrentar imprevistos em viagem ou curso. No amor, há sinal de romance. Números da sorte para você, 26, 62, 8, a cor preto. Câncer, ótimo astral para viajar e matar a saudade de pessoas que moram longe. Também é um bom momento para retomar os estudos e para investir em seu aperfeiçoamento profissional. Nas finanças, você pode ter gastos inesperados, por isso é melhor se prevenir. Ótima popularidade nas paqueras, aceite convites da turma e divirta-se. Números da sorte, 54, 81 e 45, a cor do dia, verde. O Band Cidade, primeira edição, vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você na manhã desta segunda-feira. Band Cidade, primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora vamos conferir a previsão do tempo para hoje aqui para a capital e também para o interior do estado com Maedra Pacheco. Maedra, bom dia para você. Como é que fica o tempo hoje aqui em Manaus e também nos municípios? Bom dia, Flávia. Em Manaus, a previsão é de sol com aumento de nuvens, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Maués, teremos o dia bem ensolarado e sem nuvens no município. Noite de tempo aberto, sem nenhuma possibilidade de chuva. Em Tabatinga, sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, ocorrem pancadas de chuva a qualquer momento. E agora em São Gabriel da Cachoeira, sol e aumento de nuvens de manhã.
pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo volta a ficar aberto. Agora, Maedra, explica pra gente como é que ficam as temperaturas nessas áreas pelas quais você já citou aqui pra gente. Claro, Flávia. Em Manaus, a mínima é de 24 e máxima de 31 graus. Em Maués, mínima é de 24 e máxima de 33 graus. Agora, em Tabatinga, a temperatura mínima é de 24 e máxima de 32 graus. E em São Gabriel da Cachoeira, temos a mínima prevista de 22 e máxima de 32 graus. Flávia, eu volto com você. Obrigada, Maedra Pacheco, pelas informações. Boa semana de trabalho para você. Olha só, com música, poesia e troca de experiências, o Museu Amazônico realiza encontro em alusão ao Dia Internacional da Mulher. As poetisas foram as primeiras a chegar por aqui. Os versos declamados são experiências em forma de arte. Te vejo nas ruas, nos muros da cidade. Foi durante a manhã desta sexta-feira que o Museu Amazônico, localizado no centro da capital, recebeu dezenas de mulheres que participaram do evento. O espaço, que é dedicado à história do Amazonas, deu lugar à voz das artistas manauaras. Esse evento é para isso, além de nós celebrarmos, nós estabelecermos um diálogo com essas diferentes mulheres que têm experiências diversas, para que a gente possa aprender, para que a gente possa construir juntas novas compreensões em relação a ser mulher. Com a primeira obra publicada em 2017, a poetisa Silvia Grijó recitou os próprios poemas, que retratam a beleza e também os obstáculos enfrentados diariamente por todas elas. Muitos homens falam que a gente precisa carregar um peso, carregar um saco de açúcar de 50 quilos, então igualdade não é essa que nós buscamos, não é a igualdade de força, mas é exatamente essa igualdade de direitos. Com coragem e amor, essas guerreiras são provas vivas de que nunca é tarde para viver um sonho e aceitar os desafios impostos pela sociedade. Criar a partir das nossas vivências, a gente conquistou isso, né? Conquistamos essa certa liberdade e a gente tem que expressar isso de uma forma, acho que bonita, né? Bela, porque a arte vem nesse sentido, a criação é uma forma bela de se expressar e de ver a vida, né? De vivenciar as nossas experiências de uma forma muito mais alegre também. O evento seguiu por toda a manhã. A troca de experiências foi o ponto alto do encontro, porque realizar desejos, construir histórias e superar as barreiras são tarefas transformadoras de conceitos, já que o termo sexo frágil é apenas mais um termo qualquer. É isso aí, que legal. Olha só, e você pensa no futuro? Pois quem pensa no futuro sabe que ele está na Uninorte, qualidade de ensino reconhecido pelo MEC, com condições imperdíveis. 3 primeiras mensalidades por apenas R$ 99,00 cada, mais bolsas de até 60% nas mensalidades do primeiro ano e de até 50% até o final do curso. Ligue agora 4020 4892 ou acesse uninorte.com.br e faça sua inscrição. Vestibular 2020 Uninorte. Comece um futuro sem comparação. Agora, vamos falar de saúde aqui no Band Cidade. O índice de obesidade no Brasil tem crescido de forma acelerada nos últimos 15 anos. Agora a gente acompanha uma reportagem em relação a essa situação por conta de anticoncepcional, talvez essas coisas estejam ligadas. A gente acompanha agora. A taxa no Brasil é 51% das gestações, de uma forma geral, não são planejadas. Se você pegar faixas etárias mais jovens, esse percentual vai aumentar. Você sabe o que são e quais são os métodos contraceptivos de longa duração? Um estudo mostra que apenas 10% das mulheres no Brasil utilizam esses meios para prevenir a gravidez, o que inclui o DIU hormonal, o DIU de cobre e o implante hormonal. Não é que a gente está desacreditando a pílula é um método excelente, altamente eficaz e seguro, mas a taxa de falha de todo método que depender de uma regularidade de tomada, de uma lembrança constante, é mais alta do que na prática.
A gente pode elencar 3 métodos principais, que são os DIUs, que são os dispositivos intrauterinos não hormonal, que é o DIU com cobre, e o hormonal, que é o DIU que contém sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, que é um hormônio que é colocado dentro do útero. O outro é o implante com etonorgestrel, que é colocado embaixo do braço, embaixo da pele. Tanto o DIU hormonal como o DIU de cobre são pequenos dispositivos em forma de T, inseridos no útero. Já o implante, colocado abaixo da pele, libera na corrente sanguínea o hormônio progesterona, em pequenas doses, o que impede os ovários de liberarem óvulos e também torna o muco cervical mais espesso. O implante, ele funciona como todos os, a gente chama de anovulatórios, que não tem ovulação. Então ele vai bloquear a ovulação, além de também adelgaçar, afinar a camada menstrual. Tem cobre numa concentração muito alta. Esse cobre numa concentração muito alta vai fazer com que os espermatozoides não consigam ascender até a trompa. Eles ficam bobinhos, eles começam a girar em volta de si mesmos e não conseguem chegar até o óvulo e fazer então a fertilização. Já o DIU hormonal, ele vai ter um hormônio que espessa, que deixa grossa a entradinha do útero, o colo, é o chamado muco cervical. O muco cervical fica bem espesso, o espermatozoide não consegue sair da vagina, passar por essa barreira, que é uma barreira física praticamente de muco. O uso de um DIU com levonorgestrel vai evitar até cirurgias em alguns casos, porque a gente não usa só para anticoncepção, pelos benefícios que ele tem de não sangrar, eu evito esterectomia, retirada do útero em algumas mulheres. Hoje, basicamente, contraindicação é câncer, mama e câncer de útero de colo, é contraindicação para uso de hormônio mesmo progestagênico. O DIU de cobre, nem nessa situação, ele não é contraindicado. Eles são métodos extremamente seguros, porque eles não têm o estrogênio, que é aquele que tem na pílula anticoncepcional combinada, na injeção mensal, que está relacionado a doenças, a problemas mais sérios, como risco de trombose, hipertensão arterial, diabetes. Para todas essas situações eles são adequados. Então, mulheres que têm uma doença específica, muitas vezes não podem usar estrogênio e podem usar esses métodos. É caro? Depende. A maior parte dos convênios já está pagando o DIU hormonal. Dada essa preocupação com a alta prevalência de gravidez não planejada, o governo começou a insistir no uso do DIU pós-parto. Seja uma cesárea, seja um parto normal, já seja colocado o DIU. O DIU de cobre, o SUS já está oferecendo isso em várias maternidades. Agora que você já conhece esses métodos, é importante consultar uma ginecologista para escolher o que mais se adequa ao seu organismo. Lembre-se de que isso varia de acordo com o que cada mulher busca. Olha só que legal, portanto a gente acompanhou a reportagem agora que trata justamente das variações de anticoncepcionais. A gente colocou aqui o DIU de cobre, o DIU convencional, pílula anticoncepcional, que muitas pessoas acabam pensando é que o anticoncepcional funciona apenas para aquelas mulheres que não desejam engravidar, mas não, tem outros benefícios, assim até melhora a pele, regula direitinho ali o ciclo menstrual, né? Então, assim, é importante justamente a gente entender quais são as funcionalidades, de fato, de métodos anticoncepcionais. Agora, a gente ainda continuando falando de saúde, a gente fala de obesidade, afinal de contas, o índice de obesidade no Brasil tem crescido de forma acelerada nos últimos 15 anos, mas será que isso é um problema nacional? Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, trata-se de uma questão mundial. Alimentos altamente calóricos, né? Os salgadinhos, os doces, né? São alimentos que promovem, junto com um estilo de vida sedentário, né? A conjunção desses fatores vai levar à obesidade. Eu fui feito para comer.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde, para saber quando se está com sobrepeso, é necessário calcular o índice de massa corpórea, conhecido como IMC. Ele nada mais é do que seu peso dividido pela sua altura ao quadrado. Uma pessoa com sobrepeso é aquela que possui IMC entre 25 e 29,9. Acima disso, ela é considerada obesa. A obesidade é um problema de saúde mundial que vem aumentando nas últimas décadas. Entre 1996 e 2016, o índice de adultos obesos no Brasil passou de 12% para mais de 20%. O crescimento da obesidade no país tem uma ligação direta com os novos hábitos da população. O tempo de tela vem aumentando ao longo dos anos, então a nossa população está mais sedentária, tem acesso a alimentos altamente calóricos, ricos em carboidratos e gorduras. Todos esses fatores combinados levam ao aumento da prevalência da obesidade. Isso não é um problema só de uma classe socioeconômica mais desfavorável, esse é um problema global e ele acomete todas as classes sociais e diferentes idades, tanto adultos quanto crianças e adolescentes. Sobrepeso nem sempre tem ligação direta com saúde comprometida, mas hábitos saudáveis ajudam no funcionamento de qualquer tipo de corpo. Então, um estilo de vida não sedentário, com uma orientação nutricional adequada, com alimentos mais saudáveis, ricos em verduras, em legumes, menos carboidrato e menos gordura. Acho que essa é uma dica simples que a gente já pode começar a seguir e que com certeza vai melhorar a nossa saúde. Exatamente. Olha só, previsão dos astros aqui no Band Cidade, primeira edição. Leão, bom dia para remexer os armários, dar uma geral em casa e separar aquelas coisas que não usa mais. Será mais fácil desapegar e doar o que não tem serventia. Os relacionamentos, em geral, vão exigir mais jogo de cintura. Cuidado com fofocas e mal-entendidos. Melhore o diálogo e esclareça as coisas. Na paixão, você está atraente e vai seduzir quem você quiser. Fase muito legal para você e o seu amor. Números da sorte, 28, 82 e 73, a cor do dia laranja. Virgem, o cansaço da semana vai pesar e você pode sentir uma necessidade maior de ficar num canto tranquilo. Mas nem pense em ficar só, pois é ao lado das pessoas que mais ama que vai se sentir bem e feliz. Sua saúde pode exigir atenção, cuide-se. Agora, o Sol abençoa o romance. Quem está só deve buscar a sua alma gêmea e quem achou vai sentir a união ainda mais forte. Números da sorte, 47, 56 e 29, a cor creme. Libra, a energia desta segunda-feira será meio parada, sabe? Por mais que queira reunir os amigos e se divertir, é possível que eles não optem, pode ser que eles não topem ou que já tenham outros compromissos. Você pode aproveitar para colocar o serviço em dia ou arrumar suas coisas. O Sol vai renovar sua vitalidade. No amor, cuidado com fofocas e também desentendimentos. Números da sorte, 39, 93 e 48, a cor azul bebê. Escorpião, você deve dar continuidade a um trabalho ou projeto importante. Com o Sol no seu paraíso astral, a sorte vai soprar a seu favor e você terá boas chances de conquistar o que deseja. Seu único desafio será evitar conflitos em casa, pois há risco de brigas e mal-entendidos. No amor, os astros revelam uma fase empolgante nas paqueras e super carinhosa e romântica na vida a dois. Números da sorte para você, 76, 67 e 31, a cor marrom. E o Band Cidade primeira edição vai para o intervalo e volta já já com mais informações para você na manhã desta segunda-feira. Band Cidade primeira edição de volta aqui na tela da Band Amazonas. Agora nós vamos até a redação de jornalismo da Band, que a gente vai conversar com Kelly Abreu. Afinal de contas, ela tem informações do Brasil e do mundo. Kelly Abreu, bom dia para você. Quais os destaques de hoje? Bom dia, Flávia. Um ótimo início de semana a todos. O destaque de hoje é que, de acordo com uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, após 3 meses consecutivos de alta, o indicador antecedente de emprego caiu 0,3 pontos, ficando em 92 pontos no mês de fevereiro. Já nas médias móveis trimestrais, o indicador mantém trajetória ascendente pelo 4º mês seguido, com alta de 1,2 pontos em relação
relação ao mês anterior. O economista da instituição, Rodolfo Tobler, disse que o resultado da pesquisa mostra que a recuperação do mercado de trabalho não é inconsistente e exige cautela. Além disso, o indicador coincidente de desemprego registrou o menor nível desde agosto de 2015. E agora a gente fala sobre oportunidade de emprego, porque desde a semana passada estão abertas as inscrições para vagas temporárias com atuação no Censo Demográfico 2020 do IBGE no Amazonas. São 3.063 vagas, estão aí sendo ofertadas para todo o estado. Os cargos são de agentes censitários municipal com remuneração de R$ 2.100 e agente censitário supervisor com um salário de R$ 1.700 e o recenseador com remuneração por produção. As inscrições para os processos seletivos podem ser feitas até o dia 24 de março através do site www.sebrasp.org.br/concursos. E para finalizar, Flávia, com a frase "Me adote", uma pizzaria em Nova York, nos Estados Unidos, tem colocado nas suas embalagens de entrega fotos de cães e gatos que estão disponíveis para adoção. Cada caixa de entrega vem com a foto do animal, com o nome, a idade e o local onde ele está. A iniciativa surgiu após a proprietária do local ter se tornado uma voluntária na Sociedade para a Prevenção da Crueldade contra os Animais na Niágara. Além de ajudar os animais, quem adota um dos bichinhos ganha um voucher de $50 para gastar na pizzaria. É coisa boa, né, Flávia? Atitudes assim é sempre muito louváveis. Eu volto com você. Exatamente. Obrigada, Kelly Abreu, pelas suas informações. Olha só, agora a gente volta a falar da previsão dos astros. Sagitário, talvez você queira dar um tempo da rotina e se aventurar numa viagem ou passeio diferente, mas o astral também será iluminado para quem preferir ficar em casa e curtir a família. As conversas podem render algumas confusões, então tente falar menos e ouvir mais. Romance com colega ou pessoa conhecida recebe bons estímulos. Se você já tem seu bem, terá prazer em ajudá-lo nas tarefas de rotina. Números da sorte: 68, 50 e 77, a cor cinza. Capricórnio, a lua estimula o desapego e indica um bom dia para separar aquelas coisas que você guarda e não usa mais. Será mais fácil doar ou descartar. Nas finanças, cuidado com as ideias e propostas supostamente lucrativas. É melhor não arriscar seu dinheiro, hein? Na paquera, encontros e papos descontraídos vão estimular as suas aproximações. Confie no seu charme, hein? Números da sorte para você, anota aí. 24, 69 e 96, a cor vermelho. Aquário, o desejo de ganhar dinheiro e melhorar de vida está acentuado e dará mais pique para você investir no trabalho. Os astros prometem boa parceria com alguém de confiança, mas convém conversar e acertar direitinho deveres e direitos de cada um para evitar problemas mais tarde. No amor, aventuras não vão satisfazer você, por isso busque algo mais sério e seguro. A 2, programas caseiros e tranquilos serão bem-vindos. Números da sorte: 61, 88 e 34, a cor vinho. Peixes, trabalho e tarefas de rotina vão fluir sem muitas novidades. A dica dos astros é encarar seus compromissos logo cedo para ficar livre depois. Fofocas e intrigas estão no ar, por isso é melhor não acreditar em tudo que os outros dizem. Números da sorte para você, anota aí. 53, 44, 8, a cor roxo. Agora nós vamos ficar por aqui, sim. O Band Cidade fica por aqui. Assista agora aqui na Band com Luiz Lacumbe e Silvia Popovic. Beijo para você e até amanhã.